Trabalhadores comerciários, uma experiência do saber operário na construção de conhecimento sobre vigilância em saúde do trabalhador. Eu sou Daphne, sou mestranda, já sou mestre em saúde também, mas resolvi fazer esse segundo mestrado por conta, do Fórum Intersindical. Então estou aqui com um grande desafio de estar representando aí também o Sindicato dos Comerciários. Não foi à toa, vocês vão entender um pouco disso ao longo da minha apresentação, que eu digo sempre que é a nossa, porque ela é compartilhada o tempo inteiro. Esse é o diferencial do trabalho, não é um trabalho meu, eu fui a caneta e eles foram os trabalhadores que estiveram comigo o tempo inteiro, nas entrevistas, no grupo focal, e aí vocês vão conhecer um pouquinho desse trabalho. A banca examinadora, eu vou agradecer, doutora Rosângela, muito obrigada, doutor Renato Bonfatti, professor Fadel, que foi o grande maestro desse trabalho, professora Simone também, coordenadora do curso de mestrado, professora Ninês, que participou da qualificação. E aí o estudo nasce de uma inquietação, e é uma inquietação que vem da onde? Desse espaço tão mágico que é o Fórum Intersindical de Saúde, Trabalho e Direito. Esse fórum é um espaço dialogado, que vocês conhecem bem, e que a gente pode falar, olha só que máximo, o trabalhador chega aqui, você não precisa ter um mestrado, uma pós disso, uma pós daquilo, você é você, e você chega e você fala sobre o seu fazer profissional, sobre o que você deseja falar naquele momento, e que só você sabe, só o trabalhador conhece. Então aqui tem uma foto de uma das reuniões do fórum. Essa aqui por acaso foi da defesa da Ana Paula, que é essa colega aqui. A Luciene também está aqui, outra componente do fórum. Tem vários colegas e tem também um grande amigo, com a setinha azul lá em cima. É o Sam Furtado, comerciário. Ele fez comigo parte de um estudo, ele faleceu em abril desse ano, Era um trabalhador das lojas americanas, mas indignado com as condições de trabalho, e ele veio procurar um espaço para entender essa questão da saúde, doença, adoecimento, nesse ambiente, especial. E aqui ele foi acolhido e nós nos conhecemos lá em 2015, 14, 15 para cá, e aí a gente foi namorando aí com o Sindicato dos Comerciários. Eu também cheguei a fazer um trabalho com o pessoal do transportes também, e frequentar esse espaço tão incrível de conhecimento, colegas de outros sindicatos também, Edna, enfim, o Luizinho está aqui, Mônica, que foi da minha turma. E teve uma provocação, Teve uma provocação para a turma de mestrado profissional de vigilância em saúde do trabalhador. Essa é a minha turma. Lá em 2017, quando eu comecei o estudo, a turma com 25 alunos, tem outras pessoas ali também da Secretaria Acadêmica e professores, mas assim, 25 alunos de vários cantos do Brasil, de Manaus, de São Paulo, de Pirapozinho, que eu nem conhecia, que é um lugar lá, perto de Presidente Prudente, lá, enfim, vários locais, e cada um foi falando um pouquinho sobre o seu conhecimento na área de saúde do trabalhador, todos indignados com a questão do adoecimento, do sofrimento, e que isso poderia se transformar. O trabalho não pode ser só sofrimento, que isso? Vamos intervir nesse movimento. Pode passar, por gentileza. E aí, onde tudo começou, a minha identidade com o trabalho. Eu trabalhei na Mesbla, enquanto eu era estudante de serviço social. Aqui está presente a minha primeira supervisora, Terezinha Ramos, que foi a pessoa que me apresentou a saúde do trabalhador. Então, e depois veio fazer mestrado também nessa escola. Ela fez o mestrado aqui, perturbei tanto ela, e ela fez mestrado depois, que eu já tinha também feito. E aí a gente começou a
se indignar também. Eu percebi que determinadas questões que o sindicato colocava aqui nesse fórum, eu tinha vivido na Mesbla, eu tinha vivido em outras lojas que eu trabalhei, a questão do tempo, de você não poder ir ao banheiro, de você segurar a vez, de você começar o mês zerada, enfim, uma série de coisas. E quando isso acontece dentro de um curso de mestrado, uma provocação trazida pelos próprios trabalhadores, porque foi uma aula que o professor Bonfatti trouxe alguns alunos, né? E eles se colocaram ao final para os mestrandos, e aí, vocês estão estudando tanta coisa, mas ninguém está estudando o trabalhador comerciário. Vocês sabem o que acontece com esse trabalhador? Bom, eu estava estudando um outro tema no momento e virei a chave, falei, bom, alguém tem que pegar isso. Vamos pegar, Fadel? E o Fadel topou, né, o desafio. Isso foi em dezembro de 2018, não, 17, né, no final de 17, e aí nós qualificamos em março direitinho, fizemos, foi muito legal a qualificação, e vieram outras questões aí nesse estudo. Pode passar, por gentileza. Essa foi uma das provocações, né, a história de luta do sindicato. O sindicato, aqui é uma linha histórica que, assim, vocês não, vou me deter pouco nisso, mas vou dizer o objetivo, tá? Porque senão vou ficar muito tempo aí. A história do sindicato começa lá em 1908, né? Em que não era nem sindicato dos comerciários, era um sindicato que foi fundado pelo Turíbio da Rosa Garcia, estou olhando aqui porque eu esqueço o nome dele, né? Em 29 de 7 de 1908, e tinha balconistas, caixeiros viajantes, guarda-livros, faxineiros, tinha de tudo nesse grande sindicato aí que começa a história também no movimento sindical no Brasil também, né? Em 1911 surge a União dos Empregados do Comércio, né? Surge esse novo nome, mas também com esse pessoal dos balconistas. A luta, em 1920, da redução da jornada de trabalho, então em 22, porque o Sindicato dos Comerciários ele foi pioneiro nessa questão da luta, se todas as lutas vieram depois em relação à jornada de trabalho, que era exaustiva, por mais de 16 horas, as pessoas dormiam no local de trabalho, levavam os filhos, e aquela coisa toda que a gente conhece da própria história, quando a gente vai estudar vai para a Europa, né, estuda um pouco a Inglaterra, e vê as crianças trabalhando nas máquinas, nas indústrias, né? Isso também não foi diferente aqui não, tá? E o Sindicato dos Comerciários, ele foi pioneiro nessa luta. Só que durante muito tempo, né, pioneiro na luta pelas férias, pela luta de proteção ao trabalhador, dos 2/3, pela indenização ao trabalhador quando ele fica desempregado, né? Pelo próprio Instituto de Aposentadoria dos sindicatos, dos comerciários também, né, para proteger os comerciários, pelas folgas, né, o domingo também, que a gente briga hoje. Então, se hoje, depois da reforma trabalhista aí, a gente não tem dia, horário e nada, depois de 2017 aí, não, trabalho intermitente, tudo está sendo possível, e o trabalhador está aí sofrendo, e sofrendo com o não trabalho também, né? E as coisas tudo tem explicação histórica, né? Entre 1940, aí a sede do sindicato, ali na Cavalcante, ali no centro da cidade, ela como se diz, inaugurada, né? Em 40, e entre 40 e 50, tem um movimento muito atípico no centro do Rio, né? Que é uma retirada, quando eles implantam a Presidente Vargas, né? Eles retiram dali, eles mudam, uma questão da urbanização, né? E aí eles mexem com a estrutura do centro do Rio e retiram esses trabalhadores dali, os comércios e tal. Então, hoje, se a gente andar ali pela Rua da Carioca, a gente fica triste, né? Porque comércio de rua
tão importante e todas as lojas fechadas, né? E fica tudo difícil. A gente trabalha ali, eu trabalho na Silva Jardim, e como é difícil a gente andar ali, às vezes, com medo, porque está tudo tão vazio, as lojas fechadas, né? Esse movimento aconteceu também, veio da urbanização, que expulsou também os comerciários nessa época. Em 1966, aí entra o Mata Roma, o Luiz Antes Mata Roma, que é uma família de pessoas que não são comerciários. Eles são donos de comércio, donos de jatinho, donos de empresa de aviação, é tudo, menos comerciário. E eles fazem o quê? Ficam mais de 40 anos no poder, né? Segurando toda essa dinheirama toda que vinha e enriqueceram. A mãe dele estava na folha de pagamento, a irmã, a tia, enfim, Rosângela, aí se eu estiver esquecendo algum detalhe, me corrija, por favor, né? Colocava, assim, nepotismo que a gente acha, que a gente fala hoje em dia, ali já vinha, ó, de longa data. E houve um processo de intervenção, aí o filho dele deu continuidade, o cara morreu. E o filho dele continuou em 2006, que é o segundo Mata Roma, que é o Otto Mata Roma, tá? E aí vem ladeira abaixo, um sucateamento enorme. O sindicato tinha vários locais de atendimento, e aí isso tudo é fechado. E em 2014, 2006 já começa, o Ministério Público já começa a estudar que tem problema ali, mas eles não conseguem intervir porque as coisas lá dentro não se mexem. E o que acontece em 2014? Uma intervenção e a destituição desse pessoal aí, dos Mata Roma. E aí, pela primeira vez, tem uma eleição onde pode se limpar essa base aí de pessoas que não eram do sindicato, que não eram trabalhadores do comércio, né? E sim donos de comércio, com imóveis, enfim, com uma riqueza incrível, né, que eles fizeram lá com o dinheiro do trabalhador. E aí, em 17 de junho de 2015, entra a Chapa 1, que é a Hora da Mudança. Uma chapa composta pelos colegas que eu conheci aqui no Fórum Intersindical e que eu aprendi muito. Justificativa desse trabalho. Primeiro, eu fico muito honrada de estar podendo fazer um trabalho que não vai ficar engavetado, né? Que é um trabalho que não é meu, que é do trabalhador, né? E é uma demanda do sindicato. Então, é um trabalho que nasce da demanda do Sindicato dos Comerciários aqui no Fórum, né? Eles indignados percebem isso e quando eles vêm para o Fórum, a fala muda, eles começam a estudar, e isso acontece com outros sindicatos também, né? Porque a gente encontra um espaço tão incrível aqui dentro dessa sala, né? E com tanta energia de conhecimento, dialogado, de você não sentir vergonha de falar, né, Rosângela? A gente não sente vergonha de falar, o trabalhador se sente acolhido, e aí ele pode falar, e a academia também pode intervir e trabalhar junto, e vem os técnicos também, dos CERES, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, e enfim, né, é muito conhecimento. E aí e eles querem que a academia estude essas questões de saúde e doença relacionada ao trabalho, até o momento invisibilizada. Porque quando a gente procura bibliografia, a gente encontra pouca bibliografia sobre essa forma de trabalhar, né? Com a fala do trabalhador, com o conhecimento operário, né? Pode trocar. Objetivo geral: realizar uma pesquisa associada entre a academia e os trabalhadores comerciários, mediados pela representação sindical, tendo como horizonte a construção de conhecimentos subsidiários para a vigilância em saúde do trabalhador. Ou seja, a gente quer conhecer para agir, né? A gente quer conhecer para intervir naquelas condições que o trabalho não está bacana, né? A fatiadora está lá com problema de túnel do carpo, fatiadora de frios, e a gente tem uma colega aqui que operou o túnel do carpo, está aqui vivo, aqui, mas deu sangue, suor e lágrima ali, né? E só ela conhece isso. Então isso é importante, né? Porque a partir da percepção do trabalhador
sobre a relação saúde e trabalho, conjugando saber operário com saber científico. Quando a gente coloca saber operário, essa nomenclatura aí, essa categoria, né? A gente coloca, a gente bebe na fonte do Odone, né? Do nosso grande mestre aí, Ivar Odone, do movimento operário italiano, né? Que nos fez pensar nessa possibilidade desse diálogo mais enérgico do trabalhador, porque só o trabalhador conhece o que ele faz. Como é que a gente vai saber o que o Luizinho está sofrendo lá no local de trabalho dele se a gente não for conversar com ele, se a gente não for ouvir o trabalhador? Impossível eu, técnica, conhecer. Eu sou assistente social, não vou conhecer nunca. Se eu não sentar ali do lado dele, vamos junto. E o Odone, ele monta um trabalho nesse sentido e tem um livro no blog também, Multiplicadores de Visat. Por favor, olhem a página do blog, que vocês vão encontrar vários livros e artigos diários lá sobre a questão de saúde do trabalhador, tá? Pode passar, por gentileza. Objetivo específico, alguns. Analisar a experiência dessa ruptura do atual sindicato. Ali está empregados do comércio, porque é essa sigla, mas eles se sentem mais à vontade quando a gente fala sindicato dos comerciários e não empregado, porque empregado pode ser qualquer um. Então eu falo que é o sindicato dos comerciários com a gestão anterior impostada pela ditadura militar de 64, porque foi em 66 que eles tiraram quem estava lá na direção do sindicato e aí botou um cara que não tinha nada a ver com o sindicato. Aí os Mata-Roma vêm e ficam 40 anos aí, 40 e tantos anos no poder. Caracterizar o setor comerciário em suas variáveis de atuação. Por quê? Quando a gente fala comércio, a gente vai pensar só em loja, só em shopping, só em rua. Já pararam para entrar num supermercado e olhar para o caixa que está lhe atendendo? E não só passar as mercadorias? E olhar essa trabalhadora, já repararam que a questão de gênero é muito forte ali? São mulheres. Pensaram alguma vez que não é fácil sair daquele posto de trabalho para fazer xixi, por incrível que pareça, né? Número 2 e que seja, e que, né? Enfim, difícil. Né? Por incrível que pareça, estamos em 2019 e eu, como trabalhadora do Sereste, já ouvi relatos de pessoas que usavam fralda para trabalhar. Não foi lá em 1800, não. Foi agora, gente. Então, assim, quando que você imagina isso? Isso é verdade. Isso é parte de relato. Tá? Apontar elementos de conteúdo para a confecção do instrumento pedagógico sobre a relação saúde e trabalho para a categoria comerciários. Porque, na realidade, não é a categoria comerciários, mas são 27 segmentos. Né? Então, assim, o cara que está ali no açougue, no mercado, cortando carne, botando carne naquela máquina, às vezes, sem o equipamento de proteção individual, ele é comerciário, ele está inserido. Ah, mas eu não sabia disso. Não, nem eu sabia. Quando eu trabalhei em shopping, eu achava que comerciário era quem estava em loja. Depois, estudando com os trabalhadores, eu fui descobrindo outras. E fora a gente está falando só de comércio formal, né? Se a gente olhar aí a questão da rua, como hoje está a bolopotização, né? Não estou nem falando uberização. O Uber está aí, 41% aí, segundo o IBGE, de pessoas que perderam o trabalho e estão no Uber. E aí? Vamos pensar, né? O que será que está acontecendo? E criar o grupo, esse grupo em especial. E aí, o que a gente faz com isso? A gente precisa criar algum instrumento, alguma forma que a gente possa levar essa história, esse conhecimento para intervir na saúde dos trabalhadores que estão lá. Se Odone falava no chão de fábrica, os comerciários falam no chão de loja. É esse chão de loja que a gente está falando aqui hoje. E aí, esse instrumento pedagógico é o que a gente cria a partir
desse estudo. O método. Metodologia qualitativa das ciências sociais. Aí vem uma coisa mais, só para dizer como é que foi, revisão bibliográfica que nós fizemos na Biblioteca Virtual de Saúde, na Cielo, Lilacs, Portal CAPES. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas semi-estruturadas o roteiro de entrevista não foi criado por mim, ele foi pensado por mim inicialmente e ele foi totalmente validado no grupo focal. Então, o que é isso? Validação consensual é um conceito que o Odoni utiliza, que é pelo saber, só com esse conhecimento do operário que a gente consegue validar isso. Não adianta a Daphne Braga fazer o trabalho. Tem que estar ali Rosângela, Alessandro, que já faleceu, mas que deixou muita informação para a gente, e os outros colegas que participaram também, para que isso possa ser o quê? Um instrumento de ação na mão deles, dos trabalhadores. Tá? Grupo focal, nós fizemos grupo focal com dirigentes sindicais, que é uma metodologia, né? uma ferramenta que a gente utiliza aí. Eu podia falar várias coisas sobre o grupo focal, mas vou gastar meu tempo com a questão do trabalho mesmo. Dirigentes sindicais, trabalhadores de apoio do sindicato, foram vários colegas do sindicato, advogados que participaram também do grupo focal. O roteiro, eu não botei o roteiro todo aí, senão ia ficar muito chato falar, né, de todo o roteiro, mas os conteúdos destacados no instrumento pedagógico, dados de adoecimento, foram essas informações. Doenças, quais são as doenças que mais acometem os trabalhadores comerciários na percepção desse grupo? Quais os acidentes de trabalho mais incidentes em comerciários, dos problemas que estão acontecendo para eles poderem intervir também quando eles forem utilizar esse instrumento nas ações deles, porque eles fazem visitas aos locais de trabalho. Né? Conceito claro, clássico de saúde do trabalhador, né? Enquanto instrumento pedagógico também. Conceito de vigilância. Os temas sugeridos que aconteceram lá no grupo focal: assédio moral e sexual relacionados ao trabalho. Tá? Riscos, quais são os riscos de trabalhadores comerciários, as condições de trabalho, os acidentes que ocorrem, a percepção dos comerciários do comércio varejista foi o que mais eu peguei, né? Porque eu tive que, dentre os 27 segmentos, a gente foi selecionando também. E a descrição da rotina de trabalho pelos componentes do grupo focal. Cada reunião de grupo focal era assim, um aprendia sobre o outro, né? Aquela palavra circulando ali de uma forma tão viva, né, Rosângela? E tão, às vezes, com tanta emoção, né? E a cartilha que nós preparamos e que vamos validar lá no sindicato. Vai ser um outro trabalho, um pedacinho daqui, a gente começa aqui e a gente vai validar lá com a base mesmo. Tirei algumas fotos do grupo focal para a gente mostrar, né? Carlos, Tânia, o nosso amigo que não está mais conosco, Alessandro, a Dani, o Max, a Rosângela, o Dr. Luiz, que participou conosco, Daniele, que está ali também, pode passar, Fábia, Alex, dois advogados incríveis, que não basta ser advogado, tem que ter a saúde do trabalhador, tem que conhecer o trabalho do comerciário, né? Esse cara aqui foi da Arapuã. Ele interrompeu a faculdade dele para depois continuar estudando direito. E aí ele conta a história dele também. Muito bonito. Uma das primeiras reuniões, que foi o nosso orientador também, o Fadel, e por aí vai, né? A apresentação de como ela está escrita, foi estruturada. Tem uma apresentação onde eu conto um pouco a minha história, de onde eu vim, de onde surgiu, quem eu sou, né? Que eu comecei também, por incrível que pareça, quando eu era pequenininha e fazia umas pedrinhas e vendia de porta em porta as pedrinhas pintadinhas, né? Mas vendi manga já no portão de casa. Mas tudo por brincadeira, né? Lá morando no subúrbio mesmo, ali na Praça Seca, na casa do meu avô, também conta essa história.
No primeiro capítulo, aí tem a introdução do problema, né, que a gente apresentou, o Sindicato dos Comerciários, uma história de luta, e esse capítulo ele é todo escrito com as informações que o sindicato tem hoje, porque para trás a gente não encontra nada, registro, né, ficou tudo muito apagado, né? A saúde do trabalhador, do que se trata? De que se trata esse conceito de saúde do trabalhador? Como é que pensa esse trabalhador do comércio? Ainda no segundo referencial teórico aí, a saúde do trabalhador à luz do movimento operário italiano, foi o que eu já falei um pouquinho também, é onde a gente vai beber nessa fonte de conhecimento. O Fórum Intersindical, que é onde nasce tudo. Vigilância em saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde. Estamos aqui é SUS. SUS, precisamos lutar pelo SUS. E o trabalhador comerciário, ele começa a entender também, quando começa a participar, a fala dele muda completamente. E eu me lembro perfeitamente o Alessandro falando, a gente tem que lutar pelo SUS, porque a saúde não se vende. Né? A metodologia que a gente utilizou, que eu falei um pouco com vocês, a gente faz uma revisão bibliográfica com alguns textos de outros e pouca coisa do comércio, tá? A gente acha pouca coisa. A caracterização da abordagem, a trajetória metodológica, e eu gasto muito tempo porque a parte metodológica é bem detalhada, porque ela é compartilhada e isso não é comum fazer em pesquisa, né? Compartilhar isso. Geralmente o pesquisador fica ali, faz o trabalho, vem aqui, defende a tese, vai para casa e tchau, pega o canudo e vamos lá, né? Então, não é isso que a gente quer. Análise do material, como é que eu fiz? Fui eu mesma que fiz as 50 entrevistas, eu viajei com os trabalhadores, a gente foi para a fazenda lá em Pati de Alferes, então eu fiquei 2 finais de semana lá de imersão com eles e foi muita vivência que a gente teve. A gente colhe informações através de entrevistas individuais, com dirigentes, com comerciários da base, com trabalhadores com vínculo empregatício no sindicato também, mas que tenham relação com o comércio, tá? E a gente faz um panorama epidemiológico no capítulo 4 com os dados que tem aí, com os bancos públicos de informação, tá? IBGE, Observatório de Saúde e de Segurança do Trabalho, tem mais coisas aí que eu vou dizer. Resultados e discussão, é o que a gente vai começar agora e eu vou rapidamente. Bom, de panorama epidemiológico, o que a gente tem aí que nos chama a atenção? Parece, né, que os acidentes estão diminuindo com o passar do tempo. Olha que mágica. No setor comerciário é o que está em laranja. E em azulzinho também, os acidentes parecem estar diminuindo. Será que é isso mesmo que essa fonte está nos dizendo? A fonte da Previdência Social? Será que a gente não pode pensar que os postos de trabalho estão em outro... A gente está em outro momento? O vendedor que vendia só a geladeira, a televisão, enfim, ele não vende mais só a geladeira, ele precisa fazer a venda da garantia estendida. E aí dele se não fizer, porque todo dia tem reunião ali na loja para que ele faça. E aí as reuniões são assim, olha só, temos a meta X, e se não for atingida, você pode rodar. Você pode rodar, né? Então assim, é só para mostrar mesmo que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está pegando aí de informação, para a gente não olhar de forma romanceada, né? Estamos realmente conseguindo diminuir, né? Percentual das 5 atividades mais econômicas de maior número de afastamentos em Miguel Pereira. Eu peguei esse dado de Miguel Pereira porque o sindicato dos comerciários que eu estou trabalhando, ele abrange a área de Município do Rio, Miguel Pereira e Pati de Alferes. Então eu peguei pelo menos um de Miguel Pereira para mostrar que o cinza, tá? Que é do comércio varejista, de produtos não especificados anteriormente. Até a fonte é difícil de você pegar, porque a coisa é tão segmentada
que esse número também é difícil da gente mexer, mas é um percentual bem interessante quando a gente olha as 5 atividades econômicas com o maior número de afastamentos. Vamos parar para pensar. Partido alferes, aqui destacou errado porque eu desconfigurei alguma coisa, tá? Porque fiz errado mesmo. Não é fabricação de tecidos e malha que eu quero destacar. Somem 8 com 4,92, dá 13 e alguma coisa, né? Ali, o cinza e amarelo é o comércio varejista de mercadorias. Aqui que eu chamo a atenção. Somem o cinza e o amarelo e vocês vão ter um quantitativo aí. Maior número de afastamentos em partido de alferes também. Percentual das 5 atividades no Rio de Janeiro, também o setor, o comerciário, o comércio varejista também fica campeão aí, né? Com 4,89. Isso, gente, no que está notificado, né? Pensem bem, no que está notificado. Discussão do grupo focal, né? Essa é a parte que eu mais gostei do trabalho, né? Que foi a parte que eu mais gostei do trabalho, o grupo focal e as entrevistas. E aí, vocês vão olhar. Eu percebi que faltou falar das metas. Então, quando eu pensei na estrutura do grupo focal, eu cheguei lá com uma ideia. E aí, os trabalhadores olharam e falaram assim: Daphne, você não tocou em meta. Ah, tá, vamos botar a meta e assédio moral. Tem que incluir isso, a pergunta de risco está muito aberta. Pode perguntar como é feita essa cobrança por meta. Aí o trabalhador vai falar se há cobranças e se há metas. E assédio. O trabalhador vai falar sobre as metas inatingíveis e aí tem a relação com o adoecimento e com o assédio moral. No grupo focal que a gente descobre isso. Eu já me machuquei cortando peças de queijo. É uma sindicalista que fala isso. Sindicalista B. Presunto e até cortando bacalhau. Eu tenho túnel do carpo e já operei. Eu não tinha problema de saúde antes de trabalhar no supermercado. E não consegui provar a relação com o trabalho na época. Assim, a sindicalista C volta-se para o trabalhador D, né? E fala: e o lanchinho? Fala do lanchinho, doutor. A gente acaba achando muito legal o lanche e até o caixa para nós comermos. E ainda pensamos que a empresa está sendo muito legal em levar a bandeja. Não percebemos que é para que o trabalho não seja interrompido. E não damos conta que precisamos parar e lanchar. A saúde do trabalhador é um gancho para tudo. Não é só salário. O trabalhador precisa ser reconhecido. Falta saúde, falta dignidade para tudo. Quando o empresário nos rouba a saúde, nos rouba a nossa dignidade. E aí começamos a ter um monte de doenças, não só as doenças da alma, mas cistite, lesão por esforço repetitivo, problemas circulatórios, porque ficamos por muitas horas sentados no caixa, com os pés sem apoio, e eles ficam dependurados. Vejo colegas usando meias nas pernas. E aonde está a ergonomia? Né? Ele nem sabia o que era ergonomia antes de frequentar o fórum, né? Que é a ciência que vai estudar essa questão do como eu adapto o posto de trabalho ao trabalhador e não o trabalhador se adaptar àquele local, né? Há tantos problemas nos locais de trabalho que eu nem sei por onde começar. Assédio sexual tem muito e não sabemos o porquê de as pessoas não falarem. Outro problema sério é o alcoolismo. Eu nem pensava nisso no grupo focal, né? Alcoolismo e uso de outras drogas. E eu, por exemplo, não sei como é que ajudo o colega de trabalho. Dá para fazer uma reflexão, essa eu achei fantástica, sobre a produção por peça e o que Marx fala sobre a mais-valia. E o despertar da consciência crítica do trabalhador é fundamental nos dias de hoje. O material que nós estamos produzindo precisa falar do lucro e da riqueza produzida pelo capital na relação de exploração do trabalhador. Eu muitas vezes estou na rua e escuto dos colegas que é para eu sair dali, porque eles querem trabalhar e o sindicato não está deixando. Acredita? Eu acredito. Eu participei de uma ação com o sindicato e alguns trabalhadores de um determinado local falaram para mim assim: sai! A gente estava panfletando num shopping famoso aqui no Rio. E aí, não fica aqui não, que vocês estão atrapalhando nossa venda. E não, a gente é sindicato. O pessoal estava lá e eu estava no bonde, né? Então vamos embora. E a coisa é muito séria, né? Vamos lá, pessoal. A
cartilha, né, que foram os assuntos que eles destacaram para a gente levar para a base, ou seja, para os trabalhadores que estão na ponta, no chão de loja. Conceitos de saúde do trabalhador, de vigilância em saúde do trabalhador, de ambiente de trabalho, processo de trabalho, isso tudo vai surgindo no grupo focal. Organização do trabalho, Revolução 4.0, né? Que é isso? Que nome é esse que estão dando? Né? Que hoje o vendedor ele não está competindo com o cliente que adentra a loja somente, ele compete com a internet, ele compete com o telemarketing, ele compete com as vendas que já vem tudo certinho, não sei de onde o cara vai com boleto, só pegar a mercadoria lá e ele vai atender e está ali na loja. Imagina isso na Casas Bahia, você lá, por exemplo, né? Via varejo, né? Que a gente chama. Estafa, assédio moral e sexual relacionado ao trabalho acontece e não se fala da condição da mulher também no trabalho. Conceito, legislação, o que é o assédio moral, como é que ele se configura também. E o que o sindicato pode fazer? Ele tem um setor específico só de ouvidoria que recebe essas denúncias, coordenado lá pela Fábia. O impacto desses acontecimentos para a saúde do trabalhador. O impacto é, né, cruel. A estafa, o estresse relacionado ao trabalho, as licenças, né, os trabalhadores adoecendo e sendo licenciados e demitidos também e substituídos, porque a mão de obra hoje é substituída assim o tempo todo, né? Pode passar. Saúde mental e trabalho, a cobrança por metas e vendas, subjetividade à saúde do trabalhador. Quando você não vende ou deixa de ser ponteira de loja, como é que o trabalhador se sente? Ponteira de loja é aquele cara que vende muito, é o melhor vendedor. O tempo todo ele bate meta, ele bate cota, ele bate uma, ele bate duas. E aí ele não trabalha só 8 horas por dia. Ele trabalha 12, 16, ele dobra, ele triplica e ele não recebe por essas horas, porque ele quer ficar lá. Por que ele quer ficar lá? Porque ele precisa vender. E ele está ali, né, com a sua saúde o tempo todo ali. Acidente de trabalho, né, o conceito de acidente, a cobertura legal, agora é o acidente de trajeto aí, recentemente. Então, acabou, né? Estabilidade, CAT, comunicação de acidente de trabalho, o que é e o que faz. No campo jurídico também, como é que o jurídico... Então, essas questões foram... Sobre a reforma trabalhista também, esses foram os temas destacados por eles e que a gente está desenvolvendo na cartilha. A dependência química, as estratégias de luta, um tema importante, prioridade 00, como é que a gente dá visibilidade às ações do sindicato, porque hoje o sindicato vive com os associados que desejam ficar sindicalizados, não é isso? É assim, tá dessa forma. E quais são os desafios para esse sindicato hoje? Convenção coletiva, as cláusulas, os acordos, a contribuição não é mais obrigatória. Outros temas também. Pode passar, por gentileza, para eu tentar adiantar. E aí a pesquisa, o resultado das entrevistas, que a maioria das pessoas entrevistadas, o comércio foi o primeiro emprego. Pode passar. Se já tinha procurado o sindicato... Como a gente fez como demanda sindical, a gente já esperava essa resposta, a maioria sim, mas aí eu faço uma provocação para o sindicato de olhar esses 20% aqui, né, que não conhece o sindicato. Qual o motivo, né? SR é sem resposta porque não tinha procurado o sindicato antes, tá? De um N de 50. Procurou por benefícios, geralmente por benefícios, por situação, alguma questão de saúde, que aí o sindicato oferece, tem um médico lá para oferecer esse atendimento, e aí ele não consegue em outro local, e ele vai até lá. Também para fazer homologação, para compreender a luta de classes, um trabalhador falou, né? Orientações diversas, 6, para participar... Né? Eu coloquei as respostas dele, orientação jurídica, 7, porque achou que a empresa tinha feito cálculo errado, tá? Horas trabalhadas por dia, a maioria trabalha 8 horas, mas a gente encontra isso aí de uma forma bem diversificada, tá? Faz hora extra, olha que interessante, a maioria faz hora extra, 58%. E quem recebe pela hora extra? 22%.
Ué, 58 faz e 22 recebe? Conta tá errada, né? Pode passar, por favor. Pode ir ao banheiro quando precisa? 37 disseram que sim. Mas quando você pergunta no primeiro momento, eles dizem que sim. Durante a entrevista, esse sim vira um sim com vergonha, às vezes, sabe? Bom, não é bem assim. Por exemplo, nos supermercados, para render os caixas, tem uma pessoa para render 20 caixas ali. Isso porque eu não consegui entrar nos grandes mercados, né? Nas grandes marcas aí que nós frequentamos. O que eu consegui, mandei e-mail, fui em cada local de trabalho e nada consegui. As entrevistas que foram conseguidas foram, né, conversando ali no caixa na hora, chamando para uma entrevista fora. Foi bem difícil, foi bem trabalhoso. Pode passar, por favor. Se usa algum EPI, foi uma sugestão de uma trabalhadora que perguntou se usa EPI, equipamento de proteção individual, né? Às vezes o trabalhador, a maioria não precisa de equipamento. Tá, mas quando precisa, tem esse equipamento? Tem treinamento? Treinamento não tem. O equipamento não tem. A luva lá que tinha que usar estava furada, não usou. Ou então ele é desviado de função, ele é caixa. A menina é caixa. E hoje faltou gente na padaria e ela foi para a padaria fazer pão. Você já tinha feito pão na vida? Não, mas eu tive que ir. Ah, tá. E a outra era da câmara fria, sabe? Aquele local onde tem as carnes, que você entra todo encapuzado lá, porque temperaturas abaixo de 4, 6, 12, e você tem que entrar com uma roupa específica, com EPI específico. Não tem EPI para todo mundo, esses grandes mercados. Eu vi isso, fazendo fiscalização. Riscos no local de trabalho, eles falam que tem risco sim. Tá? Risco de queda, risco de acidente, risco de corte, de esmagamento de mão, de lesão por esforço repetitivo, sim. Se há ameaça, não, a maioria diz que não. Mas quando você começa a trabalhar essa ameaça, as coisas vão ficando mais... Muitos ficam com medo de responder que tem essa ameaça, então essa entrevista também percebeu isso, tá? Um dado importante, quando a gente pergunta se recebeu benefício pelo afastamento, dos 50 entrevistados, 21 tinham sido afastados. E aí, desses 21, 15 não tinham recebido benefício pelo afastamento relacionado ao trabalho. Um recebeu férias, o outro recebeu pela loja mesmo. E 4 conseguiram receber dos 21. Só para a gente entender um pouquinho, tá? Faz tratamento psicológico ou médico? A maioria faz, mas fala de uma maneira assim de forma muito delicada, não dá muitos detalhes, né? Bom, e aí o nosso trabalho chega a uma conclusão, né? Que não se faz saúde do trabalhador sem os trabalhadores. E para que não dê a impressão de que se trata de um simples jargão, é preciso ressaltar que nesse trabalho é deles o protagonismo da pesquisa. Foram eles que demandaram, foram eles que foram a campo, foram eles que estavam lá e eu ajudei a arrumar ali e a gente construir junto. Coloquei-me mais como mediadora de um diálogo fértil, cabendo a eles o papel de pesquisadores. Ficou muito clara a passagem dos trabalhadores da condição de objeto pesquisado para sujeitos da pesquisa em que todos os dias o saber compartilhado era exercitado. A cada reunião do grupo focal, alguma coisa mudava em mim, mudava neles, eu adoeci nesse processo também, e eles me acolheram quando eu adoeci, e foi assim que a gente conseguiu fazer junto esse trabalho, né? Mas eu não adoeci por causa deles, eu adoeci por conta de uma outra situação de trabalho também. A outra constatação, tema da dissertação invocando o saber operário como piloto da condução de um conhecimento, de um novo conhecimento, ao que tudo me parece, foi alcançado. E na realidade deve ser visto através dos olhos dos trabalhadores.
os reais conhecedores do fazer laboral, os comerciários. Outra constatação é simples e óbvia, há muito o que fazer. Com esse material aí a gente tem muito que caminhar, né, na pesquisa de vigilância em saúde dos trabalhadores comerciários. Trata-se, portanto, de uma conclusão ainda por ser continuada, indefinidamente. Lesões por esforços repetitivos, riscos de assalto, medo muito grande, né? Nessas lojas de celular também, quando chega a carga e eles têm que tirar a carga do caminhão, e os vendedores que fazem isso não tem especializado lá, foi treinado para carregar aquelas caixas, não. É o vendedor lá, era o Alessandro que carregava aquelas caixas pesadas. Ele conta que correu atrás de ladrão e que furtou a TV da loja e, sim, contou essa coisa toda. Lesões por esforços repetitivos, risco de assalto, desvio de função, principalmente, falta de treinamento e adequação do uso de equipamentos de proteção individual, várias irregularidades com pagamento do banco de horas, tá? Carregamento excessivo e inadequado de peso, foram relatos recorrentes no grupo focal e nas entrevistas. E aí, é para esse grupo em especial que eu agradeço a oportunidade de ter estado nessa assembleia. Foi uma assembleia, eu estava ali, né, uma assembleia de um mercado grande, de negociação, e eu participei ali, transcrevi tudo. E essa fala é de um dos sindicalistas que participou do grupo focal. Eu me privo para fazer o que eu gosto, que é a saúde do trabalhador. Eu estava de férias quando comecei a frequentar o Fórum Intersindical. Já fui ameaçado enquanto trabalhava. Eu fazia parte da prevenção de perdas. Ele trabalhava como segurança, que é a prevenção de perdas. Há muitas questões de assédio através das garantias estendidas, que o associado tem a meta a cumprir. Associado, guardem bem esse nome, associado, né? Colaborador. Parece até que o trabalhador tem uma parte naquela loja, né? Que nome é esse? De quem que a gente está falando quando vê o crachá lá em associado, em colaborador? Então, esse é o resultado que a gente chegou e eu agradeço aí a paciência de vocês, muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui, falando do saber operário, do comerciário, falando um pouquinho de mim, que comecei como comerciária e que, por outras lentes, pude ver outros comerciários também sofrendo, vivendo e também com muita gratidão pelo trabalho, né? Então o trabalho não é para nos adoecer, ele eu gostaria de terminar com uma frase do Latour, Bruno Latour, que ele fala uma diferença entre trabalho e trabalho. Aí ele usa as expressões labor e work, né? Duas expressões em inglês. E o que é labor? Labor é quando a gente tem prazer no trabalho, que ele nos dignifica, ele nos deixa aqui nesse ambiente, né, que nos dá uma sensação boa de falar sobre o trabalho. Eu amo saúde do trabalhador. Eu faço saúde do trabalhador desde o meu primeiro estágio com a Terezinha. E eu comecei pela parte de perícia, continuei, estou no Sereste estadual e sou do Sereste municipal e fiz um mestrado em saúde do trabalhador 20 anos atrás e voltei para a academia para estudar a questão da vigilância que não estava arrumada na minha cabeça. Encontrei um grupo de trabalhadores que me acolheu assim de forma incrível e aí a gente pôde fazer um trabalho realmente compartilhado. Esse foi o objetivo. Eu espero ter conseguido atingir esse objetivo aí com os comerciários. Muito obrigada.